Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo bastante sarcástico do nosso colunista Pedro Henrique Alves, ele que também é editor assistente da LVM Editora, escreve sobre fatos que se deram em torno de uma escritora que fez um enorme sucesso editorial, que marcou pelo menos uma geração, a minha, né? Que é a J.K. Rowling, a autora da série juvenil de fantasia Harry Potter. A J.K. Rowling tem continuado a escrever nos últimos anos e um dos seus lançamentos, seu lançamento mais recente, provocou uma grande celeuma que irritou os nossos progressistas, né? As esquerdas culturais britânicas. E é sobre isso que trata o artigo Hétero Potter e o Enigma do Óbvio, quando a militância dá de cara com a realidade. Ele abre o Flash, comentando nesse artigo, os ataques que a J.K. Rowling tem sofrido. Por quê? Porque ela colocou no seu último livro, um livro de história de detetive, de mistério, ela colocou o assassino como alguém que se veste de mulher para cometer os seus assassinatos. Pronto. Foi o suficiente para que viesse o barulho. Ei, porque está explorando a manipulação do gênero e etc. Vocês estão acostumados a ver as sandices desse pessoal. Estouraram nessa imensa estupidez contra a J.K. Rowling, que há não muito tempo era marcada, era notória por fazer coro às agendas dessas pessoas, mas para a J.K. Rowling tem um limite. A J.K. Rowling defende que existem dois sexos diferentes, que tem o homem, tem a mulher, e que não há nenhum absurdo nesse tipo de trama. Quando os esquerdistas, a militância, vai além do limite que ela mesma está disposta a ir, eles se voltam contra ela, o feitiço se volta contra o feiticeiro, né? O que não torna mais legítimo, mais aceitável que se tenha esse tipo de reação, e justifica que nós a defendamos e que nós façamos esse tipo de comentário. Tá aí o comentário que o Pedro fez. Mas mais do que defender a J.K. Rowling, ele quis fazer um comentário social. Um comentário de costumes que se fundamenta numa evidência bastante clara. Depois desse barulho todo, o que aconteceu? O livro vendeu que nem água. O livro foi um sucesso. J.K. Rowling já é uma escritora de sucesso por si só, mas o barulho desses militantes ensandecidos que pretendiam destruí-la, destruir a imagem dela, só fez com que ela lucrasse ainda mais. E é isso que costuma acontecer mundo afora em situações do tipo. Da conjuntura de um fato para uma discussão teórica, nós temos mais uma vez um artigo do nosso querido professor Ricardo Vélez Rodrigues, uma figura histórica do nosso Instituto Liberal, com o título Marx, Bolívar e Rousseau. Esse artigo, ele basicamente tenta destrinchar a influência teórica do pensamento russoniano sobre a mentalidade de Simão Bolívar, o grande libertador da América Hispânica. Aí o professor apresenta as interfaces do pensamento de Bolívar com o pensamento russoniano e mostra a influência dessa mentalidade russoniana. E também ele aborda Karl Marx, pensamento marxista, faz uma introdução ao pensamento marxista, a natureza da ideologia e da filosofia de Karl Marx, juntamente com, ele faz um link entre uma coisa e outra, a crítica que Marx fez a Simão Bolívar. Na opinião do professor Vélez, uma crítica injusta que se baseou em pouca bibliografia, acesso limitado, acesso defeituoso à bibliografia disponível à época sobre Simão Bolívar. Então, é um artigo teórico, um artigo histórico, um artigo muito interessante para incrementar os nossos conhecimentos sobre essas figuras históricas que são tantas vezes levantadas como ícones, como emblemas de slogans e causas políticas, mas cujos pensamentos são tão ignorados. Voltamos à conjuntura para uma questão sobre a qual o Instituto Liberal fez questão de publicar opiniões diferentes. Na mesma semana, na verdade, no mesmo dia, nós publicamos 2 visões opostas sobre esse assunto. E as 2 estão aqui no nosso IL Flash de hoje. Trata-se do problema das lojas Magazine Luiza. E vocês devem ter acompanhado nos noticiários
implementaram um programa de trainee, para contratação de trainees, que seria restrito a negros. Somente negros se poderiam candidatar às vagas profissionais. A alegação da Magazine Luiza é que ela adota esse critério para tentar trazer mais pluralidade ao ambiente dos seus negócios. E a gente tem opiniões diferentes sobre o assunto. A primeira delas, no artigo do Michel Carvalho, que é um estreante no Instituto Liberal, ele que é graduado em Engenharia Civil pela UFRJ, Direito pela Universidade Santa Úrsula e especialista em Direito Tributário pela PUC de Minas Gerais, escreveu para nós um artigo bastante crítico e contundente contra a postura da Magazine Luiza. É o artigo A Política Racista Adotada pelas Lojas Magazine Luiza. Para o Michel Carvalho, há racismo literalmente na política adotada pela Magazine Luiza de especificar o critério de cor de pele, o critério de etnia, que alguns poderiam dizer anacronicamente um critério de raça, para as contratações da empresa. Porque o Michel nega que seja necessário, alguns usam esse argumento, que seja necessário haver uma hierarquização prévia com base na etnia para que haja racismo. Para ele, basta que se estabeleçam critérios diferenciados, baseando-se nessas diferenças fenotípicas, nessa diferença da cor de pele, da aparência, discriminando entre negros e brancos na escolha, para que haja aí um caso de racismo. Então, para ele, é racismo, sim. E aí vem o argumento de muitos liberais. O Estado não deve se meter nisso. Nós temos o direito de discriminar. Nós temos o direito de decidir quem vamos contratar pelo critério que nós quisermos, dizem muitos liberais e libertários. O Michel até concorda com essa visão, mas ele argumenta que a lei brasileira, a lei formal, considera o racismo um crime, portanto, onde quer que haja esse tipo de prática de discriminação, o Estado tem a prerrogativa legal de se meter e punir quem o praticou. Então, em nome de um outro princípio liberal, que é o império da lei, que é a segurança jurídica, que é o fato de que a lei não pode valer para uns e não para outros, o Michel defende que o Estado tem sim a prerrogativa de punir a Magazine Luiza, porque se ele pode punir a outros pelo mesmo argumento, a Magazine Luiza não pode estar imune, não pode ter um tratamento preferencial. Nós voltaremos a esse assunto com uma visão oposta, mas antes a gente tem um artigo do Roberto Rachevski. Você acredita em salvadores da pátria? Ele aqui sai novamente da conjuntura para a discussão teórica e retoma uma tese que ele já sustentou aqui, né, de que existem sim figuras que modificam os rumos de um país, que modificam os rumos da história, e que não há contradição entre ser um liberal, no caso dele um objetivista, um adepto das teses de Ayn Rand, e acreditar neste fato, acreditar ou sustentar a existência dessas lideranças, dessas personalidades que se impõem ao rumo dos acontecimentos e produzem, em boa medida, as grandes mudanças. O que ele basicamente faz aqui é acrescentar uma ilustração com alguns exemplos históricos de figuras que ele considera que cumpriram esse papel de salvadoras da pátria. É um assunto a gente pode discutir, né? Há liberais que constantemente escrevem que não existe salvador da pátria aqui mesmo no IEL, mas essa é a posição do Rachevski, que ele repete essa posição, trazendo esse assunto de volta. A gente vai ter mais um artigo do Rachevski, mas antes de chegar a ele, temos um texto do Yanker Zimmer, a privatização dos Correios e a estatização aplicada ao seu condomínio. Ele volta à conjuntura para discutir essa demanda liberal que é a privatização dos Correios. Ele faz uma analogia com o condomínio, o nosso condomínio que nós vivemos, cada um de nós. Se você mora num condomínio, o Yanker pergunta para você o seguinte: você gostaria que o organograma de serviços do seu condomínio fosse completamente estatizado com as regalias que têm os servidores públicos brasileiros? Você toparia? O Yanker acredita que você não toparia e por isso ele diz: por que não então, se você não defende a privatização dos Correios por conta, se você deixa de defender a privatização dos Correios por conta não de um interesse pessoal, mas por conta de falta de conhecimento ou falta de tempo para parar para pensar no assunto, ele coloca esse argumento. Você não gostaria que essa estrutura que opera nos Correios
A gente já falou dezenas de vezes aqui defendendo a privatização dos Correios. Vários colunistas escreveram. Recentemente teve um artigo do Luan Esperandio desse mesmo tema. Não tem sentido você ser contra a privatização dos Correios. Agora, um artigo do Rachevski, como nós dissemos, e também um artigo com a opinião contrária à do Michel sobre o problema da Magazine Luiza. É o texto: a Magazine Luiza contrata quem quiser pelo critério que quiser. Para o Rachevski, o Estado não deve se intrometer em decisões de empresas privadas quanto a critérios de contratação. Isso é uma decisão privada da empresa. Se ela tiver que ter prejuízos com isso, que ela tenha prejuízos em consequência da dinâmica das próprias forças do mercado, em consequência da espontaneidade das relações, boicotes, ela preferindo um funcionário por conta de um critério tão insignificante ter baixa na produção, na produtividade do seu negócio, que ela sofra as consequências pela natureza das coisas, da vida econômica, e não por uma imposição artificial do Estado. Discriminar, diz o Rachevski, é um direito e faz parte, inclusive, das nossas vidas. Se a lei diz o contrário, a lei é imoral e, portanto, não cabe defendê-la. Essa é a visão do Rachevski. Ao contrário do que disse o Michel, que disse que se quisermos fazer ao contrário da lei, que nós a mudemos antes, e não que nós a afrontemos. O Rachevski diz: a lei é imoral. Ponto. Na liderança, uma análise com perspectiva positiva do discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, na ONU. Do Pedro Henrique Alves, novamente, ele iniciou o flash e encerra: os progressistas não gostaram do discurso do presidente. Ufa! O Pedro destaca várias coisas que ele considerou positivas na posição assumida pelo presidente da República. Entre elas, ele destaca a defesa da nossa agropecuária, o setor mais bem-sucedido da economia brasileira, contra o que ele considera uma tirania, uma histeria retórica dos ambientalistas. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates propiciados pelo IL. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.